Eu sou Marco Antônio Petit, autor de 11 livros que abordam diferentes aspectos da ufologia. Estou hoje aqui para convidar vocês do Rio Grande do Sul para a série de conferências que eu vou estar fazendo agora em outubro, nos dias 26, 27 e 28. A primeira delas na cidade de Caxias, a segunda em Nova Petrópolis e a terceira em Canela. Nesses eventos eu vou estar abordando a presença alienígena na Lua, inclusive os segredos que envolveram a chegada da Apollo 11. Vamos estar tratando também da data limite e de casos que envolveram militares aqui no Brasil, com os quais eu tive contato direto. Inclusive, vamos estar apresentando também uma farta documentação da própria NASA revelando a presença alienígena por todo o sistema solar. Portanto, vai ser um prazer encontrar a todos nesses eventos. Faça os contatos através dos links que estão sendo oferecidos. Olá, amigos do canal Academia Olímpia, tudo bem, pessoal? Vamos lá de novo. Gente, essa notícia deste caminhão aí, né, com os 39 corpos congelados, um caminhão frigorífico foi encontrado a caminho da Inglaterra lá e tal. Muito estranho isso, né? Poderia ser uma notícia talvez trágica pela natureza do acontecido, né? Já tem uma tragicidade suficiente ali no negócio, mas enfim, o negócio pode ser muito mais escabroso do que isso. Eu não estou afirmando nada, né? Mas assim, ó, quando eu vi essa notícia, eu comentei com a minha esposa logo, disse, cara, esse caminhão aí, cheio de corpos congelados, enfim, que destino seria dado àqueles corpos ali, né? Então, claro, tem a questão dos coiotes que tem nos Estados Unidos, que, né, as pessoas que tentam entrar no país ilegalmente, né, em função de uma tentativa de uma melhor perspectiva de vida ou alguma coisa assim. Geralmente são refugiados, de onde eles estão não está nada bem, né? Aí os caras têm que sair fora. Aí esse pessoal era chinês. Aí, em tese, a China está apontando como um dos países mais ricos, né? Aí, então, por que o pessoal está querendo? Se está tão bom lá assim, por que esse pessoal está fugindo de lá desse jeito, né? E, enfim, 39 corpos dentro de um caminhão congelado, aí pensa assim, olha, todas as histórias que tu assiste dos Estados Unidos, de invasão, o pessoal que vaza do México lá e coisa e tal, tenta atravessar, e os coiotes, e como é que funciona a coisa. Eu não me lembro de ter ouvido em algum momento na história a história com corpos congelados, né? Dentro de caminhão frigorífico. No entanto, acho que é o Philip Killing, que é o repórter da Band, quando ele entrou ao vivo lá de fora e tal, ele montou uma reportagem falando de todos os outros fatos que aconteceram semelhantes a esse, ou seja, caminhões frigoríficos cheios de corpos. E sempre lá na Inglaterra. E uma vez foi num outro país lá, na Áustria parece que foi, não sei, mas enfim, na Europa lá. Sempre essa história, né? Lá na Europa, onde hoje, né, a gente, tem o sistema monárquico, né? Claro que tem os primeiros-ministros que mandam no país, tem as coisas, né? Mas tem a questão da realeza, que nem a rainha da Inglaterra. E aí tem a rainha da Inglaterra, a rainha da Espanha, a rainha da Bélgica, a rainha da Holanda, enfim. E o que eu vou falar aqui para vocês agora é de uma coisa muito mórbida e que parece que toda essa realeza está envolvida. E eu trouxe aqui alguns depoimentos, algumas pessoas, né, que eu gostaria que vocês averiguassem cada uma dessas histórias aí, para ver que assim, ó, ou todo esse pessoal enlouqueceu e está todo mundo mentindo, ou tem uma coisa muito séria por trás de tudo isso. Porque o coro dos depoentes está cada vez mais grosso. E assim, ó, o que esse pessoal ganharia inventando esse tipo de coisa aí mais? Apontando quem? Eles estão apontando que tipo de consequências eles teriam se fosse tudo mentira, né? Ou seja, o buraco é um pouco mais embaixo e eu acredito que tem muita verdade em tudo isso aí. Bem, então, supondo que esse caminhão aí na Inglaterra, né, e aí esses que são encontrados pela Europa sempre... supondo que os depoimentos que eu vou apresentar para vocês falam dos rituais satânicos feitos pela elite mundial, onde o pessoal se alimenta realmente de carne humana, aí eles falam dessa questão do reptiliano, os reptilianos se alimentam de carne humana, e enfim, que matam os meninos, as crianças em rituais satânicos, né? David Icke já fala sobre isso e tal. E todas essas pessoas que eu vou mostrar aqui para vocês, né, eles falam sobre isso. Então, tem uma menina que quando
quando eu vi esse vídeo dela, eu fiquei realmente bastante chocado, aquilo me chamou bastante atenção, tá? O nome dessa menina aqui é Gabriela Rico Jimenez, tá, pessoal? E aí, vocês só coloquem lá, o caso Gabriela Rico Jimenez, e vocês vão ver que tem bastante vídeo, né? Que tem bastante gente que fez vídeo sobre ela na época que isso aconteceu. Ela tá na frente de um hotel de luxo, desesperada ali, né? Ela tá aos prantos. E aí eu assisti isso num canal em espanhol, e lá embaixo, está borracha, está peda, está drogada, e não sei o que. Cara, o que eu vi ali foi uma mulher desesperada. Aí eu fico pensando, se o que ela tá falando é verdade, ela teria todo motivo para estar absolutamente transtornada. Né? E aquela mulher sumiu do mapa, gente. Depois que ela fez essas denúncias ali, ela sumiu do mapa. E o que ela fala? Ela fala que ela foi sequestrada por esse pessoal da elite e que obrigavam ela a participar desses rituais satânicos. Ela viu as colegas dela, porque ela era uma modelo também, né? Ela viu as outras colegas dela serem assassinadas. Ela disse que viu a rainha Elizabeth comer carne humana junto com a rainha da Escócia, e ela tá ali e ela fala. Ela diz também que um cara chamado Carlos Slim, né, que parece que ele é tido até como o terceiro homem mais rico do mundo, esse cara, né, poderosíssimo lá dentro do México, chama o cara de Midas, tudo que ele toca dá ouro, e aí ele aparece com quem nessa foto? Com o Bill Clinton, né? Outro que tá mais enroscado com essa história de pedofilia e do comando oculto, enfim, né? Para quem estuda, para quem pesquisa, sabe o que eu tô falando. Então essa menina aí, ela conta, né, desesperadamente ali, ela tá falando para as pessoas, eu vi elas comendo carne humana, eles comem carne humana e coisa e tal, eles têm que pagar pelos seus crimes. E, enfim, né, não deu em nada. Ela foi lá, apareceu uma louca berrando ali na frente só, a polícia chegou, levou ela. Para começar, a polícia não podia nem ter levado ela, de certa forma, né? Porque ela não estava machucando ninguém e tal, mas talvez pudessem acusá-la de perturbar a ordem pública, né? Enfim, trágico fim essa menina teve, nunca mais se ouviu falar dela, né? Aí a gente falou também da Arizona Wilder, eu já fiz aqui o vídeo sobre ela, uma entrevistada do David Icke, que também falou que ela participava, sempre forçado, né? Porque eles pegam, sequestram as pessoas e obrigam a participar desses rituais satânicos aí. Ela fala, descreve as mesmas coisas, então, e o David Icke é o cara que falou muito disso, de como eles procedem, como eles, né, qual é que é o modus operandi desse pessoal aí. Falam de como é que é o modus operandi na questão econômica, como eles usam o sistema bancário para manter controle. E aí começa a ficar interessante porque aparece um outro cara, que é esse cara aí, que é o Ronald Bernard, tá? E esse cara, ele também era um bancário, e ele tem um documentário, ou melhor, uma denúncia, né? Pra começar, cara, a denúncia que esse cara fez, aí ele deu um depoimento num lugar chamado, onde a sigla é ITNJ, que é International Tribunal for Natural Justice, uma coisa parecida. E ele tá lá dando um depoimento naquele tribunal, então é coisa muito séria, gente, tá entendendo? E é só pesquisar na internet que tá lá esse depoimento pra quem quiser ver, e não só dele, como de outras testemunhas desses rituais satânicos que eles estão ali denunciando. Pois bem, esse cara foi só ele denunciar isso aí, agora em 2018 também eliminaram ele, né? Ele também foi morto, também foi encontrado morto, ele chamou a polícia várias vezes, ele estava sendo perseguido. A polícia dizia, fica onde é que tu tá para não se achar, mas ele não podia ficar. Aí chegava no lugar onde ele não estava mais. E tem uma história muito escabrosa, com várias ligações telefônicas dele, dizendo que a vida dele estava em risco, que estavam perseguindo ele, e aí apareceu o morto cara, né? E aí? E morto afogado, parece na beira de um riacho com a cabeça dentro da água, muito esquisito tudo isso, né? Ou seja, se ele tivesse com intenção de se matar ou alguma coisa assim, não ia telefonar dizendo, desesperado, pedindo socorro, dizendo que a vida dele estava em risco, vocês concordam comigo? Então o cara falou e foi assassinado. E o mais interessante do depoimento, tem um que eu vi, que é uma entrevista, além desse depoimento que ele está dando, dessa denúncia que ele está fazendo nesse tribunal, ele tem um outro vídeo do YouTube ali que ele está dando entrevista para uma mulher, onde ele fala tudo isso, inclusive ele fala em holandês, né? Com essa, talvez fosse uma repórter do país dele lá, não sei porque não aparece a mulher, só aparece o cara lá. E o que o Ronald Bernard fala antes de ele chegar na questão
satânica e como isso destruiu a vida dele lá, né, e por que ele saiu. Ele fala de tudo, né, por que ele foi convidado a participar do negócio, o que atraía ele. Então ele conta toda a história. Então ele fala de como ele ajudava a fazer a parte ilegal, a parte criminosa, a parte contra a lei, né? Para lavar dinheiro, para ajudar as grandes corporações, para ajudar os milionários, tudo a ganhar dinheiro por baixo do pano, através de falcatrua. Enfim, de como eles utilizavam, né, de bolsa econômica, bolsa de valores para derrubar país aqui, derrubar país lá nas ações. Cara, é brincadeira, né? E aí ele fala que esse pessoal comanda no mundo, eles mandam no mundo e que ele só foi envolvido aquilo ali por causa que ele gostava do dinheiro. E aí enquanto eles ficavam tomando uísque, vendo mulher pelada nas festas de luxo e cheirando cocaína e coisa e tal, tava tudo bem. Né, uma maravilha, posição social, luxo, tudo. Aí de repente pô, ele começou a fazer parte de um grupo cada vez mais seleto, né, até que convidaram ele participou de um ritual onde mataram uma criança. E aquilo para ele foi demais. Aí não houvesse luxo, não houvesse que impedisse que aquele lampejo de luz dentro dele, né, fizesse ele perceber que, cara, aquilo ali não era a coisa certa, né? Pelo menos para quem busca a luz, aquilo ali é totalmente o oposto, né? Mesmo ele não sendo um buscador da luz, foi trevas demais para ele, né? Trevas demais para eles, mesmo ele não sendo um buscador da luz. E aí quando tu pega os depoimentos dele, do modus operandi, como eles usam o sistema bancário, ele era um bancário, né? Para fazer essas jogadas todas, que ele jogar o dinheiro todo na mão dessa elite, para ela ficar cada vez mais poderosa e dominante, né? E os relatos deles corroboram com quem? Com a Karen Rhodes. A Karen Rhodes, então, é mais uma denunciante. Ela era uma ex-executiva do Banco Mundial. Também já fiz programas aqui sobre a Karen Rhodes, né? E também digo, vão lá e assistam. Já faz tempo que ela deu essas declarações. E ela também, ela fala que desse comando oculto acima dos presidentes, que os presidentes não apitam bosta nenhuma, né? Não com essas palavras, mas ela diz basicamente isso. E de que eles fazem todas essas manobras para manter o controle e do plano deles de domínio da economia mundial. E ela vai além, ela diz que os diretores financeiros do mundo são homo capenses, não são humanos. Homo capenses é aqueles que nós já falamos, que tem o crânio, que nem o crânio Parac 44. Acho que no último vídeo que eu fiz, que eu falei dos crânios do Star Shield lá, Criança das Estrelas, eu falei dos crânios do Peru, né, os crânios alongados lá e tal. Então, gente, é isso aí. Por isso que eu digo, é muita coisa, sabe? É o depoimento, por exemplo, dessa menina, da Gabriela Rico, que tu olha e diz, não, é uma menina, né? Muitos dizem é uma drogada, é uma bêbada que não tem o que fazer, que tá ali. Agora, o que ela fala corrobora o que a Arizona Wilder fala. Aí, essa Arizona Wilder, o que ela fala corrobora com os rituais satânicos, com o que o Ronaldo Bernardo denuncia lá no tribunal. E o que o Ronaldo Bernardo, como bancário, denuncia no tribunal, corrobora o que ó, os nomes aqui, que eu tô perdido aqui, o que a Karen Rhodes denunciou como ex-executiva do Banco Mundial. Ou seja, a gente que estava lá dentro e tá ventilando essas coisas, denunciando essas coisas. E aí eu já estudei esse negócio do fato da rainha ser reptiliana, de comer carne humana e tal. E cara, se vocês forem procurar, pesquisar isso aí, vocês vão ver uma série de coisas que, putz, né? Se não fosse todos esses detalhes mais sólidos de denúncia aqui dessas pessoas aqui, poderia até passar como uma coincidência desagradável e tal. Mas assim, vídeos da rainha, ela chega perto de crianças e as crianças têm meio que um chilique perto dela, uma coisa meio assim, algumas se assustam. Os animais, cavalos, porque lá rola muita coisa com carruagem, coisa e tal, na Inglaterra lá, né, aqueles costumes deles lá e tal. E vários vídeos com os cavalos se assustando quando a rainha chega perto, e sem falar num monte de foto que tem ali com o olho dela e... né, uma declaração de que um monte de gente uma vez viu ela, né, ao vivo num evento, lá ela se transformando numa outra coisa que não é bem essa forma que ela tem lá e tal, e que os telefones todos ficaram fora do ar, lá as pessoas não conseguiram mandar os prints, as fotos que eles fizeram. Inclusive houve até uma declaração oficial vinda do próprio castelo da rainha lá, dizendo que o que as pessoas tinham presenciado
naquela ocasião não era para se assustar, era uma natureza da rainha, ela era daquele jeito e as pessoas iam ter que mais cedo ou mais tarde se acostumar com aquilo. Ou seja, né, tipo, confirmando o que foi visto e dizendo, cara, é isso aí mesmo. Aí ela é a mesma boa, doce, velha, velhinha de sempre. A mesma boa, velha e doce... A mesma velha, boa, doce, rainha, uma coisa assim, eles colocaram, quiseram fazer uma coisa lá, né, de sempre, que era a mesma doce velhinha. Sim, a mesma doce velhinha que come as criancinhas, né? E não bastasse tudo isso, cara, ainda tem, vocês podem assistir, eu vi na internet, mas eu achei que eu já tinha trazido foto bastante, não precisava ficar engrossando tanto o caldo assim. Quem quiser e for procurar vai encontrar um padre canadense que também falou que na sua adolescência o irmão dele mais velho participava desses rituais satânicos, levava ele e um dia parece que ele tentou fugir e tal, o irmão dele pegou ele, quebrou vários ossos do corpo dele. Diz que ele era abusado sexualmente, ele era espancado, ele e outras pessoas. E, de novo, a questão que eles vão lá, selecionam crianças, né? E daí, daquelas crianças selecionadas, qual que não tem pai, qual que não tem parente, qual que está sozinha no mundo? Aí eles dizem, vamos levar para a Inglaterra lá, e nunca mais se sabe dessas crianças, né? Que vão, a mesma coisa com a rainha da Escócia. Bom, eles falaram na rainha da Holanda, na rainha da Escócia, na rainha... Bom, em questão a realeza bélgica, eu já trouxe aqui no meu canal, né, um depoimento do Cash, uma denúncia do Dr. Cash, lá do Cash Foundation, né, Fundação Cash lá, dizendo que ele, acusando formalmente o rei da Bélgica por ter mandado assassinar um atentado que o Dr. Cash sofreu. Ele acusou formalmente que o mandante do assassinato era o rei belga. Eu até fiz o vídeo aqui, né, o rei belga encomenda assassinato de Dr. Cash, uma coisa assim, eu fiz o vídeo aqui e tal. E se eu não me engano, eu recebi uma mensagem do YouTube lá dizendo que era inadequado meu vídeo, que era inadequado, sei, inadequado. Então, gente, esse padre canadense, ele diz também que quando ele era criança, ele estava lá nesse, eu não sei se era um reformatório ou alguma coisa assim, reformatório não, escola de padres, me fugiu o nome aí, para freira é convento, né, o colégio de padre, tem os seminários chamam assim, né, e tal. E que daí as rainhas iam lá fazer visitas e todo mundo ficava muito faceiro, porque era, tipo, lembra quando a Lady Di fazia os negócios social lá, assim, as visitas as pessoas adoravam, era mais ou menos isso, só que com intenções muito mais escabrosas, né? Essa de selecionar as crianças, e as crianças que eram levadas por elas, né? Imagina, todo mundo achava, nossa, vai ser criada lá nos castelos pela rainha, que criança de sorte, né? Cara... O que reza a lenda, o que o pessoal está falando aí é que eles vão lá para virar comida da rainha. Não bastasse tudo isso, também existe o depoimento de um cara que trabalhava na guarda lá britânica, e ele ele fazia o turno da noite, e ele começou a achar estranho que às vezes, a determinado dia da semana, de madrugada, chegava um caminhão lá e fazia uma descarga dentro do castelo onde mora a rainha lá, e ele perguntando para os outros caras, isso aí não é assunto teu, né? E esquece isso aí, daí o cara, aí ele ficou curioso mesmo, né, e ele rompendo as regras que eles têm lá dentro e tal, né, ele fez alguma coisa, entrou num lugar onde ele não poderia ter entrado, mas o que ele descobriu? Ele descobriu nos porões do palácio lá uma câmera frigorífica, e quando ele foi abrir, o que tinha lá dentro dos freezers, segundo o relato dele? Pedaços de corpos humanos, né, então, cara, é muita gente falando isso e tal, para não ter nenhuma... E depois, agora, voltando lá ao Philip Killing, né, ele fala desse acidente que houve agora com esse caminhão com 39 corpos congelados, de tanta maneira de esconder gente, porque dentro de uma carroceria. Então eu acho que aquelas pessoas foram sequestradas, pode ser muito bem gente presa né, porque a gente sabe o que acontece na China lá, a gente sabe como eles estão repreendendo os movimentos, então não pode falar nada, mas a gente pode imaginar algumas coisas, né? Talvez o governo chinês despacha esse pessoal, só vou mandar para a rainha comer lá, já que não tem o quê. Estão só incomodando aqui na China, né? Estão protestando contra o governo. Então, aí depois que tu ouve todos os depoimentos das pessoas aí tu vê que lá na Inglaterra, olha, ali no meio da Europa, é a quarta vez que encontram
né? O Felipe Killing, ele deu todas as datas dos acontecidos, eu só consegui pegar ali na reportagem um que aconteceu em 2015, um caminhão frigorífico em 2015 que foi encontrado com 71 corpos, né? Então é complicado tudo isso, gente. Então, muita gente dizendo que sim, que os reptilianos estão aí. O Geraldo Lemos conta daquele ser que o Chico Xavier encontrou, né, às 3 da manhã. Ele mais um outro Edivaldo, que não é o Edivaldo Franco, é um outro Edivaldo que estava junto com o Chico Xavier no Fuquinha. E mais uma outra pessoa que estava em 3 lá e tal, e o Chico conta que apareceu uma nave que iluminou tudo como fosse dia, e daqui a pouco eles viram uma vaca sendo abduzida, e o Chico deu de cara com um bicho que tinha quase 3 metros de altura. Eu digo bicho porque ele disse que é um ser, e que com toda a luz, né, com toda a sensibilidade, a sensitividade que o Chico tinha, ele falou que, cara, foi a visão mais aterrorizante que ele teve. Ele disse que congelou a alma dele, assim, quando ele trocou o olhar com a criatura e tal, né? E ele começou a rezar, e aí diz o Geraldo Lemos que quando o Chico começa a rezar, diz que aparece o Emmanuel e diz, reza mesmo, Chico, que o troço aí é bravo, né? E aí o cara voltou pra... Chegou perto do Fuca, deu uma olhada pro Chico, rolou essa troca de olhares, ali o cara volta pra nave e a nave vai embora, né? Com a vaca, que foi abduzida, diz que dormindo no chão estava, dormindo, foi flutuando pro disco, e sabe-se lá o que aconteceu com a vaca até hoje, né? Eu acho que não quiseram só levar a vaca para dar um passeio, para mostrar as Pleiades para ela. Então, gente, é um assunto pesado isso aí, né? Da gente saber que a gente vive num mundo onde esse tipo de coisa é fato, é real, existe. E o pior de tudo isso é saber que essas pessoas estão no comando do nosso planeta. No comando econômico, no comando religioso. Não, se é no comando religioso? Sim, gente. Infelizmente, minha mãe é católica, eu tenho gente que eu gosto demais, assim, de parentes que são muito envolvidos dentro da questão da Igreja Católica, que eles são devotos, eles vão lá, eles são voluntários, eles querem ajudar, e a gente sabe que é o bem no coração deles, né? Eles não fazem a menor ideia do que acontece na cúpula da instituição onde eles estão frequentando lá, né? No caso, o padre. Então agora, talvez agora comece a ficar um pouco mais evidente isso, porque começa a ter um monte de padre agora fazendo acusações. Vocês podem procurar aí um tal de padre Paulo Renato Dornelles. Esse cara, ele vai lá, um vídeo, vocês vão ver um vídeo onde ele fala: estou acusando formalmente o Papa Francisco, ele é o cara que está abrindo caminho para o anticristo, né? Está acontecendo, aí eles citam lá João, não sei o que, por causa do Apocalipse lá. Enfim, gente, né? A coisa tá pegando fogo. E outra, eu vi uma reportagem muito bem montada, um vídeo muito legal do cara ali, também devia ter pego o link para deixar ali, às vezes eu, né? Enfim. E o cara ali foi lá, ele fez... Eu também trouxe para vocês, quem é assíduo do canal já deve ter assistido o vídeo que eu fiz aqui sobre o telescópio Lúcifer, que era do Vaticano. O que o Vaticano estaria fazendo com um telescópio nos Estados Unidos, fica esse telescópio aí. E por que o nome desse telescópio era Lúcifer? Pô, o Vaticano, né, que sempre falaram que Lúcifer era o anticristo, coisa e tal, daqui a pouco eles vão lá, compram, ou melhor, eles têm o telescópio, instalam lá, né, nos Estados Unidos, o telescópio mais potente do mundo, mais avançado do mundo, na época era, não sei se até agora alguma coisa superou ele. Eu fiz esse vídeo, mostrei aqui pra vocês. E esse cara que fez esse vídeo também mostrou esse telescópio Lúcifer, e quando ele viu o vídeo ele disse que, porra, cara, por que o Vaticano ia colocar o nome de Lúcifer? Aí ele foi atrás mais a fundo e conseguiu levantar informações mais detalhadas que eu não tive na outra época. Aí, qual que foi a justificativa do Vaticano para o nome Lúcifer, já que o observatório realmente era deles, eles não podiam negar isso, eles tinham que dar uma justificativa de por que o Lúcifer, né? Aí então disseram que Lúcifer, na verdade, é a câmera que fotográfica em infravermelho que fica lá embaixo. É uma câmera Nikon, pelo que eles mostraram ali. Não sei se eles mostraram só para exemplificar ou se aquela imagem era realmente da câmera em questão. Mas enfim, aí então como ela era infravermelho, coisa e tal, e aquele laboratório não é só do Vaticano, ele seria em parceria com os outros botaram o nome de Lúcifer e o Vaticano disse, que seja. Mas aí o pessoal questionou, mas vocês, uma entidade com essa preocupação, né, ao redor do mundo, religiosa, aí que se dizem representantes de Deus na Terra, e coisa e tal. E, no entanto,
vocês se associam com alguém que bota um nome desses? E aí eles disseram, aquelas desculpas esfarrapadas saíram pela tangente e disseram que na verdade Lúcifer não é, que houve um grande engano, que o Lúcifer não é bem o que era, e que na verdade Lúcifer se refere à estrela d'alva. Aí eles deram toda uma coisa lá, dizendo, não, então, como quem diz, não, na verdade Lúcifer é a estrela d'alva, e parará. E aí o cara, interessante isso, né? Só que numa missa feita no Vaticano, aparece lá o Papa Francisco lá e tal, vocês podem procurar isso também tá bem escancarado no YouTube, que é um canto, tipo aqueles cantos gregorianos, né? Umas coisinhas assim, até acho bonito e tal, mas em latim, o cara tá cantando em latim, né? E vai aparecendo a tradução lá, ali, cara, e daqui a pouco eles dizem Lucifer, e tu o quê? Eles fazendo uma música, a Lúcifer, mas o que que diz? Aí quando vem a tradução assim, Lúcifer, nunca serás derrotado. Então Lúcifer é a estrela d'alva, então por que vocês estão cantando esse hino religioso lá dentro, dizendo, Lúcifer, nunca serás derrotado? Então, cara, não, eles estão fazendo... E depois assim, o salão... o auditório do Papa, eu já mostrei aqui pra vocês também, e tu não precisa nem fazer muito esforço de imaginação para enxergar, né? O fundo desse auditório é um réptil, com os olhinhos, com os dentes, com a presa. A ideia é uma serpente engolindo Jesus. O jeito que eles retrataram Jesus na cruz, totalmente meio já semi-decomposto, uma coisa horrível, e tá lá. Ou seja, seria no mínimo uma escultura de horrível, de terrível mau gosto, né? Você ter colocado lá. Mas aí para completar, tu olha por fora, numa vista aérea, tu vê que parece uma cabeça de uma sucuri, tu vê aquela cabeça de uma cobra, até onde tem as janelas do lado assim, é aquela sobressalência assim, né? Que tem na cabeça da cobra, onde tem o olho e o formato, tu vê que é perfeito. Tanto por fora é uma cabeça de uma cobra, quanto por dentro representa, aí é pior ainda, aí representa, tu enxerga o olho da cobra, tu enxerga bem certinho os dentes, e de novo, gente, tu não precisa fazer que nem uma nuvem, né, e o formato parece isso, parece aquilo, usar tua imaginação para enxergar, aí teu amigo vê um hipopótamo, tu vê uma tartaruga, aquelas coisas assim, tu entende? E ali não, ali tu não precisa fazer exercício de imaginação, tá exposto, tá na cara. Então, a coisa tá pra lá de lá. Sem falar que eu vi o Papa, isso eu vi, né, com a voz dele falando, e nele dizendo, que ele tirou uma carteira do bolso, um negócio, começou a mostrar que aquilo era a prova de que Jesus tinha sido derrotado, que Jesus era um fracassado. E tu diz, mas como que o Papa diz umas coisas dessa, cara? E é por esse tipo de coisa que os tradicionais católicos começam a se rebelar, né? É que, coitados no sentido mais puro, gente, de ter dó dos caras mesmo assim, deles ter sido enganado por muito tempo, né? Por séculos eles são enganados, porque a cúpula do Vaticano sempre foi mal intencionada. Talvez um que outro papa lá dentro tenha tido uma ideia um pouco, né, mais iluminada, digamos assim, talvez o Papa João XXIII, né? Talvez por isso o cadáver dele não se decompôs até hoje, e o Papa 23 é aquele que teve contato, né? Ele teve contato com o Camerlengo Fala, que desceu um disco voador, em plena luz do dia, lá nos jardins do Vaticano, naquele reduto onde o Papa fica de férias lá e tal. E o Papa disse pro Camerlengo, fica aqui, o Camerlengo foi lá, até perto da nave desceu um cara que era um ser humano, né, que tinha uma luz ao redor dele, segundo o Camerlengo é aquele secretário direto do Papa, aquele braço direito do Papa ali, né. E depois que o João XXIII morreu, foi que o Camerlengo surgiu com essa história aí, né, que essa história veio à tona e tal, do João XXIII. E aí o cadáver dele não apodrece, ou seja, seria para confirmar as palavras do Camerlengo, né. Cara, e aí nós podíamos falar também de um extraterrestre que estaria aqui, que seria o cara que tinha contato, que tinha a missão de fazer contato com as autoridades, né, o Papa, o presidente americano e coisa e tal, e que ele não foi bem sucedido na empreitada. E ele vinha em missão de paz
para que a gente se irmanasse, né? Que a gente se entendesse com nossos irmãos cósmicos aí em cima, que a gente entendesse que não é só esse planetinha, que tem toda uma outra questão aí fora, e aí onde cabe o nome exopolítica também, né? Que é uma coisa mais moderna agora, mas por que surgiu o nome exopolítica? A geopolítica é a política entre os países, aqui mundial, né? A exopolítica é a política entre os planetas, entre as confederações galácticas, galáxia com galáxia, ou talvez até interdimensionais, não sei, né? Cara, isso aí vai muito longe, mas assim, vamos ficar por aqui, pessoal, com esse assunto, né? E quem tiver mais informação a respeito disso, quiser postar algum vídeo com mais denunciantes dessas coisas aí, eu já agradeço pela colaboração. Beijo!